E o quê? E o meio é o máximo. E o meio é o máximo. É o máximo. E o meio, o número, o meio, é o quê? É o máximo de f aonde? No intervalo zero fechado, mais infinito. Tá? Você vê que, por exemplo, nesse exemplo, eu encontrei ponto de máximo e ponto de mínimo com truques, com algebrismos, truques algébricos. E aí você percebe a necessidade de ferramentas mais efetivas para encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo em dados conjuntos. Será que é sempre assim? Será que é sempre um truque? Não pode ser sempre um truque. Eu tenho que ter coisas mais funcionais, tá? Que te permitem. E é isso as ferramentas que nós vamos desenvolver. Mas isso aqui é para você entender os conceitos, tá? O conceito de ponto de máximo é diferente do conceito de máximo de uma função em um conjunto. E olha aqui, repito, de novo. Nós dizemos que P é ponto de máximo de F no conjunto A, F é uma função, é um conceito que envolve três entidades matemáticas. Um número real, um conjunto e uma função. O conceito envolve essas três entidades. Nós dizemos que o ponto P, o número P, é ponto de máximo de F em A quando? Primeiro, P pertence a A. Segundo, A é subconjunto do domínio de F. Terceiro, F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X em A. E observe com esse exemplo dá para construir mais coisa, porque se eu modificar aqui, você tem o seguinte, ó. Vou fazer uma modificaçãozinha assim, da modificação simples, ó. Dado X pertencente a R, tirando 1, qual é a conclusão que você tem? Qual é? É que isso é maior que zero. Isso aqui é maior que zero. Isso aqui é maior que 2x. Então, dado x maior que zero e diferente de 1, dado x maior que zero, dado x maior que zero, e o quê? E diferente de 1. Você entende o conceito? Entende? Isso aqui é o quê? Maior que 2. Tá? E assim, isso aqui é o quê? Menor que 1/2. Portanto, o zero é menor que isso, que é menor que 1/2. Qualquer que seja x pertencente a esse conjunto, tirando quem? Tirando 1. Então, se isso aqui acontece, o 1 não é só ponto de máximo. O 1 é o ponto de máximo. Porque ele é um ponto de máximo estrito. Então, 1 é o ponto de máximo. Tá certo? Entendido aí? Tá bom? Agora você também, você só tem essa igualdade quando x é zero, não é? Só ocorre essa igualdade aqui quando x é zero. Para x diferente de zero nesse conjunto, ó, você tem o seguinte, ó, você tem que, ó, mantendo isso aqui, isso aqui pode estar certo. Portanto, você tem isso e você tem isso aqui, ó. Eu posso deixar o menor que o igual e vai ficar maior do que zero, qualquer que seja x pertencente aqui ao intervalo zero aberto mais infinito, que é o zero fechado, né, tirando o zero. Então você tem isso aqui. Então esse zero é também o quê? Ponto de mínimo estrito. Então se ele é um ponto de mínimo estrito, ele é o... Desculpe, em cima. Aqui já é o, tá? Já é o, perdão. Aqui já é. É aqui. É o que? É o ponto de mínimo. Yes.
Entendido? Tá? Tem esse conceito, você já sabe que dados uma função em um subconjunto do seu domínio, pode a função não ter ponto de máximo nesse conjunto e também não ter ponto de mínimo. Pode não haver esses pontos, tá certo? Você diz que um ponto é ponto de extremo de f em A, e eu não vou botar não, vou só falar. Você diz que um ponto é ponto de extremo de f em A quando ele é ponto de máximo de f em A ou é ponto de mínimo de f em A. É extremo, é uma coisa extrema. Ele é ponto de máximo ou é ponto de mínimo de f em A. E aí o valor f de p é extremo de f em A. Quando é que f de p é extremo de f em A? Quando f de p é máximo o máximo de f em A ou é o mínimo de f em A. Então a palavra extremo é para indicar que ou é máximo ou é mínimo, certo? Tá? Deixa eu colocar um outro conceito aqui. Tá ruim, tá? Sejam P um número real, sejam P um número real e F uma função. Uma função. Olhem nas notas como é que fica isso aqui. Como é que fica isso aqui se eu considerar, em vez do intervalo 0 mais infinito, 0 fechado mais infinito, considerar o intervalo menos infinito, 0 fechado. Nas notas está o estudo disso aqui para essa função. Aí eu deixo com vocês, tá? Tá? Ó, sejam P um número real e F uma função. Nós dizemos que P é ponto de máximo global, tá? De F. Ponto de máximo global de F, máximo global, quando P é ponto de máximo de F no seu domínio. Claro, o domínio já está contido no domínio. Quando P é ponto de máximo da função ao longo do domínio, você diz que é um ponto de máximo global. Cabe bem a palavra global, mas também há outro adjetivo para isso, que muitos livros usam, que é absoluto. Tá? Nós dizemos que P é ponto de máximo absoluto de F, quando P é ponto de máximo de F ao longo do seu domínio. E sendo P, tá? Então isso aqui significa o quê? Isto é, ou seja, ou isto é, ou seja, quando P pertence ao domínio de F, aí não tem a outra condição, porque já está claro, né? Domínio de F está contido em domínio de F, e quando P pertence ao domínio de F, e o valor F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X aonde? Quer que seja X no domínio de F. Tá? Aí, como tem a definição de ponto de máximo global, tem a definição de ponto de mínimo global. Aí tem também a definição de ponto de máximo global estrito. É quando isso aqui é maior, qualquer que seja X no domínio de F, distinto de P. Tá? E sendo P... E aí, só para completar, sendo P
ponto de máximo global, ou absoluto, tá? Global de F, nós dizemos que F de P é, aí cabe artigo definido, né? É o, você já sabe por quê, né? É o máximo global de F, ou é o máximo absoluto de F. Aquela função, ó, essa última função que eu coloquei aqui, que é f de x igual a x sobre 1 mais x2, o 1 é ponto de máximo global. E o menos 1 é ponto de mínimo global. Olhem nas notas, aqui eu aproveitarei, eu aproveito do outro exemplo. Ó, seja f de R em R, dada por f de x igual a x à quarta menos 2x2 para todo x real. Ó. Será que essa função tem máximo global? Tem ponto de máximo global? Primeiro vem o ponto, né? Para ter máximo tem que ter ponto de máximo global. Para ter ponto de máximo, para ter máximo global, tem que ter ponto de máximo global. E aí? Alguém justifica sobre máximo essa função? Hã? Tem? Será que ela tem máximo global? Por quê? Porque o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Tá certo? Então, tem-se. Isso aqui já é razão suficiente. Ó. Limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual ao limite do x4, que é mais infinito. Logo, a função f não tem o quê? Não tem ponto de máximo global. E se não tem ponto de máximo global, não tem máximo global. Ok? Ela não tem ponto de máximo global. Agora, mínimo. Mínimo tem. Sabe por quê? Porque é um truquezinho, ó. Dado x real, quem é x4 menos 2x2, isso é igual, ó, observe, isso é igual a x4 menos 2x2 mais 1 menos 1. Não é? E ao escrever isso, o que eu posso afirmar sobre essas três primeiras parcelas? Isso é um quadrado perfeito. Isso é o quadrado de x2 menos 1 menos 1. Quadrado. E claramente isso é maior que ou igual a menos 1. Não é? Para todo x real, isso aqui é maior que ou igual a menos 1. Tá certo? Daí, ou seja, o valor f de x, que é isso aqui, é maior que ou igual a menos 1. Só que menos 1 é o f de 1, que também é o f de menos 1. Pode olhar. Quem é f de 1? Menos 1. Quem é f de menos 1? Menos 1. Tá? Logo, o que é que se diz aqui, hein? Logo, menos 1
1 e menos 1 são o quê? São pontos de quê? De mínimo global de f, porque é para todo R, ó, para todo x, para todo R não, para todo x real, você tem essa desigualdade. 1 e menos 1 são pontos de mínimo global de quem? De f. E quem é o mínimo global? Menos 1, que é o valor da função, né, nos pontos. E menos 1 é o que? É o mínimo, global de f. De fato, eu te pergunto, se você analisar isso aqui, ó, quando é que isso aqui dá menos 1? Quando é que essa expressão dá menos 1? Somente em duas situações, quando esse quadrado é zero. Mas quando é que esse quadrado é zero? Se somente se x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Portanto, 1 e menos 1 não são somente pontos de mínimo, são o quê? Os pontos de mínimo. A função só assume o mínimo nesses dois pontos. Porque se o x é diferente de 1 e é diferente de menos 1, isso aqui é o quê? Positivo, né? Então isso aqui é maior que menos 1. Tá? Então, tá bom? Menos 1 e menos 1 são os pontos de mínimo global da função f. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Aí, ó. Negócio de global. Seja f de R em R dada por f de x igual a f de x igual a 1 sobre 1 mais x2. Qualquer que seja x real. Pega essa função aí. F de R em R dada por f de x igual a 1 sobre 1 mais x2. Qualquer que seja x real. Ó. Dado x real, x2 mais 1 é maior que igual a 1, não é? Não é? Claro que é maior que igual a 1. Logo, quando eu inverto, o que é que fica? 1 sobre x2 mais 1 é menor que igual a 1, que é maior que 0. Só que, olha, ou seja, o 0 é menor que f de x, que é menor que igual a 1. Quem é que é igual? Quem é que é 1? É o f de 0. Ou seja, para todo x real, o 0 é menor que f de x, que é menor que igual a f de 0. Então isso diz o quê? Daí 0 é o quê, hein? O que é 0? É o ponto de máximo global de f. Exatamente. É o ponto de máximo global da função f. E o que, hein? Como é que se escreve? I, que é o 1, e 1, que é o f de 0, é o máximo global de f. Em verdade, 0 é ponto de máximo global. Agora, por que é o ponto de máximo global? Por que é o ponto de máximo global? Por quê? Porque se x é diferente de 0, x2 mais 1 é maior que 1.
E aí, quando eu inverto, isso aqui fica menor que 1. Quer dizer, para todo x diferente de 0,